Então, se a gente diversifica as fontes de energia, a gente não se torna tão dependente dela. Aqui na base a gente entende, né, que a América do Sul ela pode contribuir globalmente para esse cenário, né. É uma transição, né, a gente tem que ir caminhando, né, para esse mundo mais renovável. Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Deu Química, promovido aqui pelo Nono, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. Nesse podcast a gente vai falar sobre um tema super importante, sobre a perspectiva de geração de negócios, impacto social e sustentabilidade, que é o tema da transição energética sob uma perspectiva de inovação. Meu nome é Ivan Lara, eu sou gerente sênior de excelência operacional aqui na BASF e hoje nós vamos falar sobre o que esperar do futuro. Está aqui comigo hoje o Rodrigo Eide, presidente da Litro de Luz, e o Christopher Vlavianos, presidente do conselho da Comerc Energia. Rodrigo e Christopher, primeiramente, muito obrigado por ter vocês aqui hoje, por terem aceitado esse convite de participar aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, com muito aprendizado. E antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da empresa de vocês, começando por você, Rodrigo. Legal. Bom, prazer, obrigado pelo convite, vai ser uma honra aqui conversar com vocês. Eu sou o Rodrigo Eide, estou no Litro de Luz desde o comecinho da organização. Basicamente, o que a gente faz é levar soluções à base de energia solar para comunidades que não têm acesso adequado à rede elétrica. Então, para comunidades na Amazônia, né, os ribeirinhos, comunidades indígenas, quilombolas, nas favelas em Rio, São Paulo. E a nossa ideia é ensinar eles a montar soluções simples e sustentáveis, como esse que está aqui atrás de mim, para que depois que a gente for embora, eles tenham uma independência da gente e consigam fazer a manutenção e manter o impacto ali dentro da comunidade. Então, a nossa intenção é melhorar a qualidade de vida deles por meio dessas soluções à base de energia solar. Muito legal. Obrigado, Rodrigo. Agora você, Christopher. Bom, agradeço aqui o convite, né, tá aqui junto com o Ivan, aqui o Rodrigo. Meu nome é Christopher Vlavianos, eu sou fundador da Comerc Energia. A Comerc é uma empresa que começou há 25 anos atrás, né, na época do racionamento, a gente começou migrando consumidores para o Mercado Livre, depois virou uma empresa de trading, uma empresa de eficiência energética, de geração solar, centralizada, geração distribuída, bateria. Então, assim, a gente foi ampliando, né, a nossa capacidade de chegar no consumidor com alguma solução, né. Hoje a empresa é uma empresa 100% da Vibra Energia, né. Essa conclusão desse negócio foi feita aí essa semana, então, estamos agora com, né, com combustível total aí da Vibra aí para fazer a empresa crescer ainda mais, né. Bacana. Bom, com as devidas apresentações feitas, a gente já pode começar o nosso bate-papo. Falando primeiramente, né, do nosso contexto atual. E em um mundo cada vez mais dependente de energia, a gente sabe que a gente não pode colocar todos os nossos ovos na mesma cesta. A diversificação de diferentes fontes de energia ela é muito importante. Primeiro, para promover a sustentabilidade, mas também como uma forma de segurança energética, reduzindo o risco de variabilidade em eventuais crises, coisa que a gente já observou recentemente. Vocês poderiam citar os benefícios da diversificação da matriz energética e como essa diversificação pode ajudar a reduzir os riscos associados à dependência de poucas fontes de energia. Quem começa? Rodrigo? Posso começar. Acho que um ponto importante é a questão da resiliência energética, né? Então, se a gente diversifica as fontes de energia, a gente não se torna tão dependente dela. Então, quando a gente tiver ali alguma crise, né, das secas, a gente não vai ser totalmente dependente, das hidrelétricas, né? Então, diversificar faz com que a gente tenha mais segurança, que a gente consiga, ter menos impactos relacionados à emergência, né, climática, que a gente está tendo vários desastres relacionados. E eu vejo isso muito, né, no trabalho do Litro de Luz, inclusive na crise de apagão que a gente teve, né, ano passado em São Paulo, quando a gente viu que muitas das comunidades que a gente atendeu,
eles falaram que, apesar de ter tido apagão ali, eles têm as ligações irregulares que naquele momento apagaram, mas as nossas soluções continuaram acesas ali, porque são todas à base de energia solar e não é conectado à rede, né? Então, essa é uma forma também de mostrar como é importante diversificar essas fontes para que a gente consiga estar mais abastecido, conseguir eh, a fazer com que mitigar esses riscos aconteçam, né. Mas também eu acho que muito olhando para lugares que precisam mais, né, por exemplo, na Amazônia, em que mais de 990.000 pessoas ainda não vivem com energia, mais da metade, né, da população brasileira que não tem energia fica ali na região norte, a gente vê também que eles, tendo o acesso, né, à energia solar, faz com que eles existam, porque muitas se dependesse do Sistema Integrado Nacional, o famoso linhão, eles não teriam acesso algum à energia. Se a gente coloca sistemas isolados, né, solares ali, como acontece com o Luz para Todos em uma parte da Amazônia, faz com que eles tenham acesso à energia e todos os benefícios para melhorar a qualidade de vida deles, né. Então, o acesso para diversificar, tendo acesso à energia solar, faz com que a energia chegue naqueles que mais precisam também. Uhum. Para você, Christopher. A diversidade, ela é uma segurança, né, a gente na época lá do racionamento, né, a gente tinha energia hidráulica, e muito pouco gerador, a óleo combustível, né, na época você não tinha outras fontes, então, uma vez que você pegou ali 4 períodos chuvosos ruins, né, a gente entrou num momento muito ruim que impactou a economia, e aí depois disso, né, a tecnologia veio trazendo novas fontes, né, o Brasil é um país, que tem uma capacidade de geração de energia, muito bom, né, em termos de sol, de vento, de oportunidades aqui para que essa energia expanda, né. Então, essas fontes começaram a vir e complementar, a nossa matriz, que é uma matriz muito boa, né, a matriz hidrelétrica, ela é uma matriz muito flexível, né, ela ajuda também nessa energia renovável. Então, quando você tem a variabilidade dessa energia renovável, a hidroeletricidade, ela acaba compensando isso, né, de uma forma quase que total, quando a gente tem água no reservatório. Então, quanto mais diversidade a gente tiver na matriz, mais segurança a gente vai ter, porque a energia elétrica é uma commodity, que é a mais perecível, né, que existe. Então, se você gerar essa energia, jogar na rede e ninguém consumir, você vai ter um problema. E se você não tiver energia para jogar na rede, não vai ter ninguém consumindo, porque, ela é praticamente uma entrega instantânea ali. Então, toda essa nossa matriz hoje renovável, ela depende de uma matriz, que é diversificada, exatamente para você poder compensar uma hora que, você não tem sol, ou não tem vento, ou não tem chuva, né, com toda aquela estrutura daquela matriz para poder, para você poder ter segurança, porque segurança energética é a primeira necessidade, né, além de você querer uma energia barata, você tem que querer uma energia, né, que exista ali, que esteja disponível. O Rodrigo falou desse, né, dessa questão da Amazônia, tudo mais. Hoje você tem novas tecnologias, né, que trazem ali, energia solar com bateria. A gente tem até um projeto lá nos Caiapós ali, onde a gente colocou bateria com energia solar e Starlink, para eles terem conectividade também e poderem gerar uma segurança maior, ali nessas regiões que são regiões aonde a rede não chega, né. Então, assim, hoje você começa a ter novas tecnologias, que também aumentam essa, diversidade da matriz. Então, quanto mais diversidade a gente tiver, assim como não só na matriz, de energia, né, mas diversidade de uma forma geral, a gente está aumentando a segurança do país, né.
Uhum. Não, bacana. E a gente sabe, né, que o Brasil hoje ele se destaca pela produção de energia renovável. Hoje, mais de 80% da nossa matriz hoje ela vem de origem renovável. E na perspectiva de vocês, como que a gente pode aumentar ainda mais essa disponibilidade de energia renovável, balanceando a questão do impacto ambiental, associado ao aumento de produção? Ela já vem acontecendo, né, essa apesar de você ter eh, um impacto ambiental muito menor, né, nessas energias, renováveis, você tem ainda uma liberação, né, desses projetos para que, esse impacto seja cada vez, mais reduzido, né. Então, hoje, de uma certa forma, mesmo energia renovável, todas algum impacto ela acaba tendo, né. Se você falar em energia eólica, né, ela tem a questão de barulho, questão de sombreamento, né, questão de mudar um pouco né, a visão ali que você tem daquela região, né, a energia solar acaba diminuindo um pouco essa área disponível a ser plantada, a energia hidráulica, a mesma coisa, né, quando você faz grandes projetos, eles são projetos renováveis depois que você trouxe ele à tona, mas ele tem, todo projeto tem algum impacto, por menor que seja. Então, essas licenças, né, hoje ambientais que você precisa ter para você poder fazer esses projetos, e toda essa característica hoje de segurança, né, que você tem em cada implementação de cada projeto, o que a gente procura fazer é trazer muita comunidade para junto na hora que a gente vai colocar um projeto. Então, a gente começa a fazer programas com as crianças para elas, poderem também aproveitar aulas de robótica, né, de tecnologia. Então, assim, você acaba tentando gerar um impacto ambiental mínimo, né, e também um impacto social onde as pessoas entendam que aquele projeto trouxe um benefício para aquela comunidade, né, ele não trouxe só, né, um ganho para o empreendedor ou um ganho para o país, ele trouxe principalmente um ganho para aquela comunidade do entorno daquele projeto. Isso é muito importante na hora que você vai fazer essa expansão da matriz também, né. Para você, Acho Rodrigo. até complementando, né, o que o Christopher falou, acho que é muito nessa linha de ter essa avaliação não só ambiental, mas social, né. Ambiental é mais do que necessário, mas envolver a comunidade, entender o território antes de levar qualquer tipo de usina, qualquer tipo de projeto relacionado a energias, renováveis também, é muito importante para dar sustentabilidade para o impacto que aquilo vai causar naquele território. Então, muitas vezes, nos projetos do Litro de Luz, né, uma das essências que a gente tem é esse envolvimento comunitário para que as pessoas entendam o nosso produto, eles montem com a gente e, ao mesmo tempo, eles ensinem a gente onde são os melhores lugares para colocar as nossas soluções, para que depois aquele impacto seja mais direcionado para a necessidade da própria população, né? Então, quando for fazer algum tipo de projeto, alguma implementação em uma comunidade, por exemplo, indígena, é necessário entender toda a questão cultural, toda a relação que eles têm com a natureza, e eles são as melhores pessoas para saber a sustentabilidade, né, naquele território. Então, aprender com eles é muito necessário, né? E hoje a gente vê uma das grandes dificuldades, né, que se tem com Luz para Todos é a questão da manutenção, né, dos sistemas na Amazônia, por exemplo, né? Porque muitas vezes eles levam o sistema, passa ali um tempo, o sistema quebra, aí demora um tempo até conseguir fazer o conserto do sistema, porque não foi capacitado pessoas locais para conseguirem fazer a manutenção. Então, muitas vezes eles relatam de ficarem cerca de 3 meses sem nenhum tipo de energia. Às vezes eles abrem mão do diesel, né, dos geradores, para conseguir ter o acesso, né, à energia solar. Mas aí o sistema quebra e eles ficam muito tempo aí sem os benefícios, né, de ter a energia no local. Então eu vejo que é muito importante envolver a comunidade,
eles mostrarem, né, onde deve ser, colocado a mini usina ali, mas também capacitar localmente para que eles consigam dar sustentabilidade para o sistema no longo prazo, né. Uhum. Não, bacana, interessante. E pessoal, a gente está falando aqui, né, de futuro da transição energética. Agora eu queria propor um exercício para a gente fazer. Como que vocês imaginam, um mundo suprido 100% com fontes renováveis, e o que que vocês entendem que seriam os principais impactos em relação à economia e em relação ao cotidiano das pessoas? Começar nesse. Vai lá. Vai lá, Rodrigo. Eh, Acho que uma das coisas que me vem muito quando a gente pensa em futuro, como vai estar a sociedade, foi uma matéria que eu vi de um arquiteto urbano que mostrou como seria a revitalização, do Rio Pinheiros, da Marginal Pinheiros, e como poderia ser, né. E aí nessa matéria mostrava muito a marginal ali com vários, automóveis, veículos elétricos, né, tanto ônibus quanto os carros, o barquinho ali passando à base de energia solar, mais natureza envolvida, fauna, flora, né, conversando, e as pessoas caminhando, né, as pessoas no dia a dia conseguindo ter uma qualidade de vida melhor, sem respirar aquela fumaça, né. Eu acho que isso é muito simbólico, né, de mostrar como poderia ser, né, e melhorar mesmo a qualidade de vida, trazer mais consciência para dentro, né, das pessoas, para verem o impacto real, né, que uma transição energética pode causar, mas também de uma forma mais ampla eu vejo muito uma mudança até, né, no cenário, dando mais poder para alguns países que têm grande potencial, em energias renováveis, né, como o Brasil, vários países africanos, na Ásia, né, que vão ter mais, poder de barganha em relação a outros países e ter talvez até um novo cenário econômico mundial com essa barganha que as pessoas tenham ali, né. Para você, Christopher, como seria esse cenário? Eu acho que nós estamos quase que chegando lá, né, o Brasil tem 85% da matriz elétrica é renovável, né, considerando aí que o resto do mundo, né, na média é 35% renovável, então, assim, nós estamos bem à frente, nesse sentido. E lógico que você tem, aí um bem-estar, né, geral, do de da dessa da do da da das pessoas, né, que deixam de respirar, né, óleo combustível ou carvão ou, outras fontes que estariam aí substituindo, essa energia renovável que para a gente é tão abundante. Então, assim, para o bem-estar da população, acho que não tem dúvida, né, de que essa energia renovável é o futuro e para a gente já é o presente, né? A gente realmente veio crescendo muito. A energia renovável hoje ela ficou extremamente competitiva, né? Então ela não precisa de subsídio para você poder implementar essa energia. E continua a matriz continua crescendo, né, e o país tendo essa base de hidroeletricidade, que é uma modulação, vamos dizer, né, muito bem, integrada a essa variabilidade das energias renováveis, você acaba também tendo uma matriz muito mais completa, né, uma matriz muito mais segura. E essa expansão, né, que a gente vai ter no futuro, ela também vai trazer novas tecnologias, né. Você vai tendo ali, uma parte de, hidrogênio verde no futuro, né. Hoje as baterias já são uma realidade, então, você consegue fazer com que essa energia renovável, ela seja estocada, né, principalmente em microgrids ali onde você não tem conexão com a rede, mas, esse volume hoje de baterias que é produzido no mundo, e o acesso, a essas baterias, eles vão fazer cada vez mais com que, a energia renovável seja menos intermitente, né, que você possa realmente usar ela, 24 horas por dia. Hoje você gera energia durante o dia numa energia solar, mas à noite você não pode usar, né. No caso de um sistema com baterias, né, você tem como regular esse teu consumo,
e não necessariamente você está aí em algum momento precisando despachar energia térmica. Então, assim, a gente vai entrar no futuro, com uma competitividade muito grande das baterias, né, e isso realmente vai fazer com que a gente possa ter uma matriz 100% renovável. Hum, não, bacana. E assim, como você comentou, né, Christopher, o Brasil hoje ele já se destaca, né, dentro dessa composição de energia renovável, e a gente sabe que o caminho não é fácil para a gente chegar lá, né. O que que vocês entendem, o que que vocês enxergam como os principais desafios, para esse cenário? Da gente atingir esse status aí de realmente uma sociedade com disponibilidade de energia renovável. Quais são os principais desafios que a gente precisa superar e como que vocês entendem que a gente poderia superar esses desafios? Eu acho que a gente tem que olhar essa energia, né, como uma energia de integração, né, onde você tem ali, né, aquela característica ali dos 3Ds, né, hoje, que é uma tendência global, né, que é essa descentralização, a digitalização, e a descarbonização, né. Então esse é o caminho hoje, da evolução global, da energia, né. Então, hoje você não tem mais aqueles grandes empreendimentos hidrelétricos, né, que eram grandes obras civis, né, você consegue diversificar isso em regiões, você consegue, fazer com que uma pessoa coloque uma placa solar no telhado dela, né, e passe a ser um produtor consumidor, né, um prosumidor ali, que vai, não só consumir energia, mas vai gerar ali a sua própria energia, vai exportar para a rede, vai ter um intercâmbio ali. Então, assim, essa descentralização, ela acaba trazendo, né, o consumidor como um protagonista dessa energia renovável e da própria descarbonização, né, assim, às vezes a gente olha muito o que que os países pensam, né, o que que os governos pensam em relação à questão renovável, se é bom, se não é, se o movimento está rápido, está devagar. A questão é que o consumidor é que é o dono, desse movimento. O consumidor é que vai dizer se ele quer que essa energia seja renovável. Quando a gente começou a fazer isso alguns anos atrás, muito pouca empresa, né, ela estava preocupada se a energia era renovável ou não. Hoje, 100% das empresas estão preocupadas com isso. 100% das empresas olham, o seu escopo ali um, 2 e 3, com uma visão de que cedo ou tarde ele vai ser um fornecedor que vai fazer a diferença se realmente ele estiver consumindo energia renovável, se ele estiver reciclando, se ele estiver fazendo o trabalho dele com o menor impacto possível. Então, assim, isso não é mais uma coisa que você só faz para o teu conselho, administrativo ou porque o seu filho acha que isso é legal. Você tem que fazer isso porque é uma questão de sobrevivência da empresa, né. Vai chegar num determinado momento que as empresas vão escolher os seus fornecedores pela qualidade do impacto que esse consumidor dá, no meio ambiente. E quem não estiver se preocupando com isso, vai acabar ficando para trás, né, é uma empresa que está fadada a morrer no meio do caminho. Então, assim, é essa visão que a gente enxerga, não tanto uma visão de governo, mas muito mais uma visão do que as empresas hoje estão fazendo nesse sentido. Esse é um caminho que tem uma velocidade, pode ser muito rápido ou pode ser um pouco mais devagar, mas o caminho é esse e ele não vai mudar, vai continuar sendo esse. Con concordo, concordo. E aí trazendo até uma visão de uma organização social, eu sinto que também um dos desafios que a gente tem é como fazer essa transição energética de forma justa e inclusiva, né. Como que a gente faz para
que todo esse movimento da transição consiga olhar para pessoas mais vulnerabilizadas em comunidades urbanas, né, nas favelas, comunidades ribeirinhas, indígenas, e como que a gente faz isso de forma respeitosa e sustentável para que seja uma transição que consiga manter as tradições e todas as questões culturais ali do território, né? Então, acho que é importante a gente olhar todos os âmbitos para não aumentar mais ainda a desigualdade social, né? Para que a gente consiga puxar essas pessoas para esse movimento que vai criar, já está criando, né, mais empregos, para que eles consigam profissões que sejam incluídos aí na economia, nessa nova economia e fazer com que essa transição consiga puxar todo mundo para cima, né? E não aumentar essas desigualdades. Então, eu acho que um outro grande desafio é a questão de desinformação mesmo, né? De tantas fake news que rolam por aí e que impossibilita da gente caminhar para um lado que a gente já vê como sendo o certo, né? O que vai trazer toda essa transição. Então, como trabalhar a educação de forma geral, empresas, governos, nas comunidades, para que eles tenham consciência e surjam novas ideias, inovações, para que a gente consiga realizar essa transição em todos os âmbitos, né? Então, acredito também que isso também é uma grande barreira que a gente precisa superar para que a gente consiga alcançar aí grandes pessoas que consigam trazer essas grandes mudanças que a gente precisa. Bacana. E eu queria complementar, né, aqui na base a gente entende, né, que a América do Sul ela pode contribuir globalmente para esse cenário, né. A gente tem iniciativas internas que olham, para o potencial da nossa região e isso é discutido internamente. E eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam o papel do Brasil nesse contexto, né, olhando para o futuro, o que que vocês entendem que o Brasil pode somar e o que que isso pode gerar de impacto para a nossa sociedade, tanto em termos de economia, quanto em termos de sociedade e meio ambiente? O Brasil é um celeiro do mundo, né, eh, a gente vê pelo desenvolvimento, né, que a gente tem no agro aí, e o potencial que a gente tem ainda, né, de ampliar essa capacidade, a gente vê que o país é muito importante, no sentido de trazer essa segurança para o mundo inteiro, né, uma segurança alimentar, né, e a BASF acho que é uma empresa que está muito ligada a essa questão, né, do agro, essa questão de trazer também qualidade para esses produtos. Eh, e assim, se a gente tem hoje, né, o mesmo benefício que a gente traz para essa energia, que é o sol, o vento, né, e essa diversidade de matriz, mais uma área continental que a gente tem aqui no país, né, com uma capacidade ainda de ser muito mais explorada, a gente continua aumentando a nossa capacidade, né, de, ser realmente um provedor de alimentos, para o mundo inteiro. E isso a gente sabe que é uma necessidade, é uma continuidade, que a gente vai ter aí para o futuro. Então, assim, a gente entende que o país é um país que tem essa oportunidade, de se expandir, em função, né, da gente ter, condição de ter mais safras, de ter mais produtividade, da gente trazer um benefício muito grande, né, em termos de agro e de energia. Então, assim, é um país, que tem um papel fundamental aí, para o futuro global, né. Então, acho que aqui a gente tem que continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo, né, expandir, melhorar processo, ter mais produtividade, né, tanto na energia quanto no agro, e a gente, conseguir dar essa segurança global aí em termos de alimentação e energia, né. Para você, Rodrigo. Eu sinto que o Brasil ele tem um potencial muito grande, né, para ser essa grande referência, ter essa posição estratégica no mundo inteiro, por todas essas questões, né, de oportunidades que a gente tem no nosso território, né? Então tem um litoral gigantesco que dá para trabalhar ali, tem
energia solar, energia eólica, que é super propício ali para o Nordeste, no Brasil como um todo, na verdade, né? Então, eu sinto que o Brasil pode ser uma grande referência, já está sendo alguma referência em pesquisa, em inovações que consigam trazer esse cenário para outros países. E eu acho que trazendo essa visão também para as comunidades e dando eh, essa voz para eles, essas oportunidades para que eles consigam inovar dentro desses territórios, é um caminho também que vai abrir portas para outros países conseguirem ver essas comunidades mais vulnerabilizadas em outros cantos do mundo, para que eles tragam novas inovações e a gente consiga fazer essa transição de forma eh, mais justa mesmo, né? E o Brasil, pô, já está com cerca de, estima-se, né, de acordo com a Absolar, que até 2030, 500 mil novos empregos vão ser criados aqui no Brasil com energia solar, só solar, né? Então dá para expandir isso para todos os tipos de energia e ver o quanto que isso pode transformar não só, né, o nosso país, mas servir como exemplo para outros países que também estão nesse caminho. Legal. E olhando para o futuro, né, da transição energética, vocês têm algum exemplo concreto que vocês já têm trabalhado, em relação ao tema dentro da empresa de vocês? Rodrigo? Legal. No Litro de Luz, tudo é bem focado aí também, né, na transição energética justa. Então, a gente tem soluções em que a gente leva postes solares para ambientes externos. Então, são postes que ajudam o pessoal da comunidade a caminhar durante a noite sem tropeçar, que eles consigam socializar até um pouco mais tarde. E a gente também tem soluções mais individuais para cada uma das casas, né? Para cada uma das famílias, que são os lampiões solares. Uhum. Eu Então, vi que você trouxe aqui o lampião, você consegue mostrar pra gente, explicar um claro, pouquinho como que funciona? claro. Bom, esse aqui é o nosso lampião solar. Deixa eu puxar aqui. Esse daqui a gente, quando faz alguma ação junto com uma empresa, a gente monta com o pessoal da comunidade, com cada família, uma solução dessa. Então, são soluções simples e sustentáveis para que a gente consiga ensinar qualquer pessoa em qualquer comunidade a montar essas soluções. Então, toda a estrutura é de garrafa de PVC. Aqui tem a garrafa PET, a lâmpada de LED, aqui dentro tem uma bateriazinha e tudo é carregado com essa placa solar. Então, durante o dia, vai carregando e durante a noite eles conseguem acender para melhorar ali a qualidade de vida, né? Então, todas as nossas ações têm o intuito de construir essas soluções junto com a comunidade, fazer essa integração da empresa junto com a comunidade. E a gente também tem soluções de capacitação de pessoas das comunidades para eles se tornarem instaladores de sistemas fotovoltaicos, né? Para entrar nessa nova economia regenerativa de energia solar, para que eles tenham uma renda extra e eles consigam fazer parte dessa transição energética também. Não, super bacana, né? Uma solução de baixo custo, de fácil acesso, né? E você, Christopher? Muito legal, a gente fez um trabalho junto aqui, com o Rodrigo aí para a gente espalhar isso para as comunidades carentes aí, foi muito bacana. Eu acho que dá para a gente citar, né, um microgrid hoje que a gente instala, para o agro, né. O agro ele vai expandindo, né, no país, e muitas vezes as redes não acompanham. Então, o que a gente faz é instalar um sistema solar, né, junto com bateria, como se fosse um microgrid mesmo, né, para essas unidades de pivô de irrigação, né, aonde esse empreendedor ali, né, essa fazenda, ele deixa de usar um gerador a diesel, aonde ele não tem acesso à rede, para usar, energia solar com bateria para movimentar os pivôs de irrigação. Então isso é uma tecnologia nova também, né, isso foi possível exatamente porque hoje as baterias têm um acesso muito maior do que você tinha no passado, e a ideia é que a gente continue expandindo aí, os pivôs, o agro, ajudando, né, o país a ter, cada vez mais competitividade aí na sua, no setor, do agro mesmo, né.
Muito bacana. Inclusive, essa é uma solução que a BASF tem avaliado implementar nas fazendas experimentais que a gente tem aqui distribuído pelo Brasil. Ah, bacana. Pessoal, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso episódio. E aí eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, principalmente em relação ao futuro da transição energética. A transição energética, né, como o nome diz, é uma transição, né, a gente tem que ir caminhando, né, para esse mundo mais renovável, né, esse mundo mais limpo. Não é uma ação de impacto, né, a gente não consegue resolver nada, né, dando um cavalo de pau. A gente consegue melhorando, né, as coisas, melhorando processos, e no caso da energia renovável, né, a gente viu uma expansão muito rápida no Brasil, né, apesar da gente chamar de transição. É uma transição, mas é uma transição que aqui foi muito rápida e continua sendo. Então, eu acho que assim, pela base que hoje a gente tem, né, e pelo potencial que a gente tem no futuro, eu acho que o futuro aqui já começou, né? O futuro do país, em termos renováveis, já é uma realidade. E isso traz uma competitividade para a gente em relação aos demais países muito grande, né? Assim, a visão de quem vier investir no Brasil, e de quem vier utilizar essa energia renovável mais, com potencial maior, né, com custo menor e com uma produção maior, eh, as empresas vão poder aproveitar muito esse movimento, e se tornar cada vez mais renovável. Então, assim, acho que o futuro já começou, né. Eu acho que é olhar para essa nova economia, dessa economia regenerativa, né? De como que a gente faz para regenerar aquilo que a gente já trouxe de dano pro planeta, né? Então, olhar a transição energética tem um papel fundamental para conseguir trazer essa regeneração pro nosso planeta de uma forma geral, né? E aí, de novo, batendo no ponto, né, na mensagem final, de sempre tentar olhar de forma inclusiva e justa mesmo, né? Então, conseguir fazer toda essa transformação que a gente precisa, essa transição, sem esquecer das pessoas que estão mais vulnerabilizadas. Eu quero agradecer a vocês dois, Rodrigo e Christopher, pela participação aqui com a gente hoje. E se você gostou desse episódio e quer conferir mais sobre o tema, eu convido você a assistir os outros episódios que foram lançados e produzidos aqui pelo Nono. E eu convido você a seguir o Onono nas plataformas digitais, no LinkedIn e conferir os demais episódios dessa série. Muito obrigado. BASF. We create chemistry.